Peter se encontra imerso em sentimentos de insegurança e ansiedade durante o sequestro. Uma situação que não apenas reflete sua falta de experiência, mas também o peso moral inegável que carrega. Essa dualidade emocional cria um conflito interno significativo dentro dele, que o faz questionar suas próprias decisões e o rumo que sua vida tomou. Enquanto isso, David, o irmão mais velho, tenta assumir o controle da situação, buscando liderar com firmeza. No entanto, ele também se depara com imprevistos, como o inesperado ataque da vítima, destacando a fragilidade do plano que ambos haviam elaborado. O que parecia ser uma manobra bem planejada se transforma rapidamente em um jogo de pura sobrevivência. A relação entre Peter e David se torna cada vez mais tensa, especialmente quando Peter se mostra incapaz de seguir à risca o que haviam ensaiado. Esse desvio do roteiro não apenas acirra os ânimos entre os dois, mas também revela a importância vital da comunicação clara e do planejamento em situações de extremo estresse. O que deveria ser um trabalho em equipe se transforma em um campo de batalha emocional, conforme os acontecimentos se desenrolam. A relação entre David e Peter começa a deteriorar-se devido a desentendimentos sobre o plano. A falta de comunicação efetiva entre eles emerge como um fator crucial que contribui para o caos que se estabelece em momentos de crise. A capacidade de dialogar se revela não apenas fundamental, mas também um determinante da sobrevivência. A tensão chega a um ponto alto quando Andrew se vê em uma situação inesperada, ao descobrir que, em vez do dinheiro, tudo que encontra são papéis. Esse desvio das expectativas provoca um conflito ainda maior entre os irmãos, intensificando não apenas a pressão que sentem, mas também os riscos envolvidos. Nessa trama já instável, a complexidade das relações familiares se torna aparente quando Anne, a mãe de Andrew, entra em cena, manipulando a situação ao o plano sombrio. Essa revelação não apenas adiciona novas camadas de tensão, mas também ilustra a dinâmica de poder que permeia suas interações. O que, a princípio, parecia um sequestro, torna-se uma batalha intrincada entre lealdades e interesses pessoais. A situação se agrava de maneira alarmante quando Chelsea, uma nova protagonista, presencia o rosto de Andrew, enquanto Peter se distrai com a queda do telefone. Essa distração gera desconfiança entre os sequestradores, levando a um clima de paranoia que permeia a casa. O que era uma operação furtiva começa a se desdobrar em um jogo perigoso de identidades reveladas. David, ciente do desespero que os envolve, tenta contatar Anne para solicitar dinheiro, mas é interrompido por um homem idoso que alerta sobre a perigosidade da área. Essa interação gera uma tensão palpável, como se as paredes ao redor estivessem se fechando. A imprevisibilidade do ambiente e das ações humanas começa a tomar conta do cenário, como a mudança drástica do plano de resgate. Quando Chelsea consegue se libertar e surpreende Peter, a situação se transforma ainda mais, com Peter agora se tornando refém em sua própria armadilha. Essa reviravolta radical demonstra a imprevisibilidade da situação e como, em um piscar de olhos, tudo pode mudar. A luta pela sobrevivência se intensifica. Após ser agredido, Peter luta para se comunicar e buscar sua própria liberdade, mas enfrenta desafios imensos, que são tanto físicos quanto emocionais. A tensão da situação se torna insuportável, com cada momento que passa adicionando um peso maior à sua luta interna. Ele se vê aprisionado entre a urgência de escapar e o medo que o paralisa. A descoberta de Chelsea de mãos humanas no frigorífico revela a gravidade aterradora da situação em que todos se encontram. Esse momento catalisador aumenta o medo e a urgência para escapar da casa, sinalizando que o tempo está se esgotando. A percepção do horror real à sua volta se torna um chamado à ação que não pode ser ignorado. A luta entre Peter e o assassino se torna um ponto crucial, permitindo que Chelsea tenha uma oportunidade de escapar. Porém, o conflito moral de Peter complica ainda mais a situação. Ele se vê no meio de uma batalha entre o instinto de sobrevivência e a ética que molda seu caráter, criando um dilema angustiante. Enquanto essa luta se desenrola, os personagens principais, Peter, David e Andrew, enfrentam situações extremas que testam seus limites, enquanto tentam não apenas sobreviver, mas também se reunir. A dinâmica entre eles, marcada por desconfianças e velhas rivalidades, se torna crucial para sua sobrevivência e formação de alianças inesperadas. O ambiente da fazenda, repleto de armadilhas e segredos sombrios, revela uma história aterradora de outros desaparecimentos que ecoam no ar. Isso intensifica o medo e a urgência da situação, enquanto cada um deles luta não apenas contra os sequestradores, mas também contra seus próprios demônios e a história que os trouxe até ali. A luta pela sobrevivência leva
Há momentos de desespero absoluto. E decisões difíceis. Andrew, por exemplo, faz a opção inesperada de não fugir. Uma escolha que repercute e define o destino dos personagens. Essas escolhas, enraizadas na complexidade da lealdade e da sobrevivência, moldam seu caminho de maneira irrevogável, em um cenário onde cada escolha pode significar a diferença entre a vida e a morte.